A disputa entre Estados Unidos e China por fatias do mercado internacional e para manter cada um por si a sua balança comercial favorável está cada dia pior, né? E isso pode estar ameaçando chegarmos ao que os analistas chamam de guerra comercial. Você sabe o que é uma guerra comercial? Bom, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou professor de Direito Internacional aqui no curso online que vocês podem acessar na descrição desse vídeo, e o meu objetivo é explicar para você o que é uma guerra comercial, quais são os efeitos de uma guerra comercial, qual é o cenário que pode estar sendo desenhado para a ocorrência de uma guerra comercial e como é que a gente pode resolver uma guerra comercial, né? Primeiro, o conceito de guerra comercial. A guerra comercial ocorre quando países buscam obter vantagens e prejudicar os outros países, com a imposição ou de taxas alfandegárias ou de cotas no comércio de mercadoria e serviços, e essas cotas e essas taxas não são aceitáveis pela prática consolidada do comércio internacional. O nível dessas cotas, a alíquota dessas cotas e dessas taxas não são aceitáveis. Então, existem alguns efeitos consagrados de uma guerra comercial. Eu fui pesquisar num relatório publicado pela UNCTAD, né, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, quais seriam esses efeitos de uma guerra propriamente comercial, né? São uma série de efeitos, eu tentei enquadrá-los em blocos que fiquem coerentes para você, né? O primeiro desses efeitos é que teríamos menos empregos, mais custos de produção e maior custo de vida. Existe uma regra da ciência econômica bem consagrada de que quanto mais relações econômicas conseguimos fazer, né, quanto mais houver maior intercâmbio econômico, mais favorecidos teremos, mais faremos a economia crescer. É claro que se você partir de uma economia marxista, essa fatia do bolo talvez não seja desenvolvida de forma tão eficaz e de forma tão igualitária, mas é um princípio básico da economia. Se você quer fazer a economia crescer, isso não tem a ver com distribuição de renda, né? Mas se você quiser fazer a economia crescer, você tem que gerar mais intercâmbios econômicos. E em cenários de guerras comerciais, esses intercâmbios eles diminuem significativamente, porque se eu tenho uma empresa e eu vendo um produto para alguém fora do meu país e há um aumento da taxa de exportação, por exemplo, ou se eu sou de um país e quero vender um produto para uma pessoa interna de outro país, se há um aumento da taxa de importação, isso obviamente desfavorece o intercâmbio econômico e faz a economia crescer partindo dessa tese. Isso também, obviamente, que isso interfere em vários fatores, como a questão dos empregos. Imagine que você tem uma empresa em que, com a quantidade de funcionários que você tem, você consegue atender, sei lá, 20 clientes por dia, 30 clientes por dia. Se você não promover nenhuma revolução tecnológica na sua empresa, para você conseguir atingir mais clientes, você tem que contratar mais funcionários. Você tem que aumentar os postos de emprego. Só que isso só acontece se você conseguir vender mais, né? Se você não conseguir aumentar a sua escala de vendas, que eu estou representando na forma de clientes, você não vai conseguir ter mais empregos. E se a economia cai, naturalmente é porque você está vendendo menos e naturalmente você vai ter que diminuir esses postos de trabalho. Então, um primeiro efeito de uma guerra comercial é a diminuição dos postos de trabalho, diminuição de empregos. Por conseguinte, se você tem que pagar uma taxação maior, impostos mais pesados, o custo da sua produção fica maior, porque você vai ter que aumentar o valor do produto ou o valor de um serviço prestado. E por fim, né, aumenta o próprio custo de vida. Se eu comprava um produto a um valor X, agora eu vou ter que comprar esse produto com o aumento da taxação, o aumento dos custos de produção a um valor 2x. Então esse é o primeiro efeito de uma guerra comercial. Menos empregos, mais custos de produção,
e maior custo de vida, né? Há necessariamente um comprometimento do sistema multilateral do comércio. Esse é um segundo efeito da guerra comercial, né? Aquela pesquisa que eu citei para vocês da UNCTAD, né, que é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, ela mostra que as tarifas médias em uma guerra comercial podem subir de níveis insignificantes para até 30%, no caso dos exportadores dos Estados Unidos, para 35% no caso dos exportadores da União Europeia e para 40% no caso dos exportadores da China, né? Um terceiro efeito de uma guerra comercial é que países em desenvolvimento tendem a sofrer mais, tendo as suas tarifas aumentadas de uma escala de 3% para até 37%, chegando em alguns países pouco desenvolvidos, como Nigéria e Zâmbia, a escalas maiores, inclusive o México, a uma escala de 60%, né? E um quarto efeito da guerra comercial é que esses nacionalismos, né, essa proteção do mercado interno ou pouco liberalismo, digamos assim, eles podem influenciar em outros cenários não necessariamente comerciais, como o cenário da mudança climática e o cenário da garantia da paz e da prosperidade de todos, né? Porque quanto mais nacionalistas nós somos, menos preocupação nós temos com os grandes problemas globais, né? E isso é um efeito da guerra comercial. Pois bem, isso é tudo do ponto de vista teórico, especulativo. Eu quero explicar para vocês agora como tudo começou, essa relação essa relação Estados Unidos e China, como ela começou, né? Você sabe que Donald Trump, ele teve como promessa de campanha o America First, né? Tornar a América grande novamente, né? Era outro lema de campanha. E para isso ele tinha uma postura de pensar primeiro nos Estados Unidos e depois nos outros países, o que nós conhecemos por nacionalismo, né? E uma das consequências desse nacionalismo de Trump era melhorar a balança comercial dos Estados Unidos, que era extremamente desfavorável em relação, por exemplo, à China, o seu principal concorrente no cenário econômico, né? Então, em 2016, segundo dados do International Trade Center, os Estados Unidos importaram cerca de 481 bilhões de dólares da China. Isso é mais de 20% do que tudo que a China vende em produtos, né? Por outro lado, a China compra dos Estados Unidos menos de um terço desse valor, o equivalente a 135 bilhões de dólares, e isso são menos de 10% do que a China importa. Trump criticou esta relação e criticou o déficit que os Estados Unidos têm com a China, que a gente chama de balança comercial desfavorável, na escala que chegou em 2018 em 419 bilhões de dólares, como vocês podem ver desse gráfico que eu retirei da BBC Brasil. Então, vamos entender os argumentos de ambos os países, né? Eu considero que os argumentos dos americanos são mais sofisticados que os argumentos dos chineses, mas a gente teria que aprofundar isso, né? São duas escalas de argumentos dos americanos, né? A primeira escala, que é dividida com a Europa, né? A Europa também tem essa crítica ao governo chinês, é a questão dos subsídios, né? O governo chinês, ele dificulta muito a entrada de empresas, tanto americanas quanto europeias, no país, na China, né? Impondo regras muito mais rígidas para essas empresas do que para as próprias empresas chinesas, o que favorece injustamente as empresas nacionais a partir de um sistema de subsídios, né? A política de Pequim, né, ela visa transformar empresas estatais chinesas em importantes atores globais no setor de alto valor agregado, ou seja, no setor de inteligência artificial, energias renováveis, robótica, carros elétricos, né? O que geraria isso, somado ao protecionismo chinês,
protegeria as empresas chinesas da própria competição externa. Então, a primeira crítica que os americanos e europeus fazem ao governo chinês é a questão dos subsídios. Tem uma outra crítica que é feita a Pequim, né, que é a questão da propriedade intelectual, né, e essa é uma crítica mais sofisticada. Os americanos acusam Pequim de estar roubando tecnologia americana. O que é que acontece? Como a maioria dessas empresas que eu falei de alto valor agregado são do próprio governo chinês, ou seja, são empresas estatais, os americanos criticam a China de que empresas controladas pelo Estado chinês estariam comprando sistematicamente partes de empresas americanas para terem acesso aos métodos de produção e replicá-los nas suas próprias empresas, né? Não sei se você entendeu. As empresas, elas compram cotas dessas empresas americanas, têm acesso à tecnologia por trás dessa empresa, métodos de produção, e elas se apropriam dessa tecnologia ilicitamente, porque isso é uma propriedade intelectual, e replicam em suas próprias empresas que elas criam, que o governo chinês cria depois. Então isso seria, segundo Trump, estaria incidindo em um ilícito no que atina à propriedade intelectual e estaria retirando renda de uma série de americanos que trabalham com esse sistema de patentes, desenvolvendo tecnologias, né, inclusive com um grande investimento do governo americano. Isso é o argumento de Washington, né? O que é que Pequim argumenta? Pequim argumenta que Trump não passa de um nacionalista que está praticando vários atos unilaterais de protecionismo, e Pequim diz que vai fazer retaliações, como realmente já fez retaliações ao sobretaxar uma série de produtos americanos. E Pequim diz que vai acionar a Organização Mundial de Comércio para resolver essa disputa comercial. Quais foram as tarifas que foram implantadas até agora pelos Estados Unidos e pela China, né? Mas antes de entender quais são as tarifas, a gente tem que entender se os americanos eles têm legitimidade para sobretaxar ou não. Veja, isso é uma questão muito técnica, né? Mas o que vocês têm que saber é que as normas que regulamentam essa demanda de sobretaxação são normas muito amplas, muito abertas, sujeitas a múltiplas interpretações. De modo que eu digo que eu posso interpretar que os Estados Unidos têm ou não essa legitimidade, a depender da aferição da intenção dos americanos. O que vocês têm que saber é que o artigo 21 do Acordo Geral de Tarifas e Comércios da OMC permite a cobrança de tarifas de importação por parte de um país em razão de segurança nacional, defesa da segurança nacional. Aí, o governo norte-americano utiliza a chamada seção 232 do ordenamento jurídico americano, que permite a investigação acerca do potencial que a importação de um determinado produto estrangeiro tem para causar desabastecimento, concorrência desleal, provocar desemprego, acarretar quedas de receitas do governo ou até derrubar os investimentos em um determinado setor. Se o resultado dessa investigação provar que a importação de determinado produto de governo estrangeiro tem risco de causar esses problemas, essa importação pode ser considerada danosa para a segurança interna norte-americana e ensejar a imposição de sanções à entrada do produto no país. Foi justamente esse artigo 21 do GATT e essa permissão do ordenamento jurídico norte-americano que fez com que Trump fundamentasse, em 1º de junho de 2018, a imposição de tarifas na ordem de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio, né? Essas tarifas afetaram não somente a China, mas também o Canadá, o México e países da União Europeia, incluindo o Brasil, né? O Brasil não é da União Europeia, mas afetou também o comércio bilateral Brasil e Estados Unidos, né?
os americanos impuseram tarifas na ordem de 250 bilhões de dólares em produtos chineses no ano passado, de 2018. Né? Pequim retaliou numa ordem um pouco menor, mas numa ordem de 110 bilhões de dólares, o que não é irrelevante, considerando que a balança comercial dos Estados Unidos é francamente desfavorável aos americanos. Essa sobretaxação, esse início de guerra comercial abalou muito os mercados, né? O mercado financeiro sentiu essa disputa que provocou uma série de incertezas para os investidores e houve muito menos investimentos, né? Várias bolsas caíram em 2018 e só voltaram a subir no final de 2018 e início de 2019. Trump prometeu uma outra sobretaxação, elevar aqueles produtos que ele tinha taxado em 10%, elevar para também 25% no começo de 2019. Só que ele desistiu disso, isso foi adiado, porque China e Estados Unidos entraram em processo de negociação. No entanto, Trump ele rompeu a trégua e anunciou que os Estados Unidos iriam se aumentar as taxas alfandegárias, porque o governo chinês não estava cumprindo com suas obrigações, né, com o compromisso dele de reduzir, de modificar a sua política econômica, né? O que é interessante nessa escalada dos nacionalismos, né, nessa volta de sistemas, inclusive de extrema-direita nacionalistas, é que essas pendengas comerciais não são apenas com a China. Eu vou citar algumas que vocês podem ver nesse quadro de pendengas entre os Estados Unidos e outros países, né? Primeiramente, o Canadá, ele impôs como retaliação, né, tarifas na ordem de 12,6 bilhões de dólares em relação às mercadorias dos Estados Unidos. A União Europeia aplicou tarifas de 25% sobre 2,8 bilhões de mercadorias dos Estados Unidos. O México impôs tarifas de até 25% sobre a carne suína, o queijo, a maçã e a batata dos Estados Unidos. A Turquia triplicou o imposto sobre produtos dos Estados Unidos após a decisão dos americanos de sobretaxação do aço e do alumínio. E a Índia planeja aumentar a taxa de importação sobre as nozes, lembrando que a Índia é o maior comprador de amêndoas dos americanos. Os americanos também, apesar dessa retaliação do mundo em relação aos seus produtos, depois que ele sobretaxou uma série de produtos em razão da suposta segurança nacional, eles querem, inclusive, renegociar o pacto comercial que eles têm com o Japão, que é um franco aliado dos americanos. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, afirmou que a escalada da tensão comercial foi sim um fator que contribuiu para a expansão global significativamente mais fraca. Foi essa expressão que o FMI usou, né? A economia não cresceu como o FMI esperava e isso, segundo o FMI, é em decorrência dessa disputa comercial. Há uma série de riscos em qualquer disputa comercial, principalmente se essa disputa comercial virar uma guerra comercial. Isso está preocupando bastante o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, que é o embaixador brasileiro Roberto Azevedo, né? Ele fala que se, por exemplo, as tarifas retornassem à escala, ao nível anterior ao estabelecimento do sistema multilateral de comércio, o comércio global cairia 60% e a economia mundial diminuiria 2,4%, né? Ele ainda argumenta que seria uma situação pior do que a vivida após a crise financeira de 2008. Pois bem, para vocês entenderem ainda mais do ponto de vista jurídico o que significa essa disputa comercial, eu quero mostrar para vocês dois princípios do comércio internacional que estão sendo desrespeitados tanto pelos americanos quanto pela China, né?
O primeiro princípio do comércio internacional é o princípio da não discriminação. Esse princípio diz que não pode haver uma diferenciação entre produtos nacionais e importados e haver uma sobretaxação de produtos importados, tendo em vista beneficiar produtos internacionais. O segundo princípio do comércio internacional é a concorrência desleal. Não é possível, segundo a OMC, haver concorrências desleais, como a prática do dumping e a prática dos subsídios, que é feita sabidamente por todos os países, mas pelo governo chinês também. E aí, para finalizar essa aula, eu quero falar com vocês sobre o procedimento na OMC. Surge uma disputa comercial e como é que a gente resolve essa disputa comercial? Bom, em razão de uma determinada disputa comercial, um país membro da OMC, ele se considerar que o outro país está falhando com suas obrigações que são impostas pelo sistema do comércio internacional, ele pode acionar, ou por algum tratado, né, ele pode acionar o órgão de solução de controvérsias da OMC. Esse é o primeiro procedimento. O segundo passo no procedimento é que esse órgão de solução de controvérsias ele vai promover uma série de consultas que dura durante 60 dias, tentar fazer uma composição, inclusive, das partes que disputam, né? Não havendo um acordo, a gente vai para o terceiro passo e é formado um painel. São convocados especialistas para darem pareceres sobre essa pendenga comercial, essa disputa comercial, quem tem razão, quem não tem razão. O quarto passo é abrir um prazo tanto de apelação quanto para aplicação de recomendações por parte do país descumpridor. Aquele que estiver descumprindo as regras do comércio internacional é levado a cumprir por meio de sugestões, recomendações, a política econômica adequada segundo a OMC, né? E o quinto passo, no caso de insistência no descumprimento, o país que está sofrendo com esse ilícito no que atinge ao comércio internacional é autorizado a temporariamente promover retaliações no comércio bilateral, né? O problema é que todas essas retaliações e essas sobretaxas e toda essa disputa está sendo feita ao largo da Organização Mundial de Comércio, o que enfraquece um organismo internacional que já é muito criticado e que anda meio enfraquecido mesmo. Então vamos ver como se desenrola essa disputa comercial e vamos torcer para que não caia numa guerra comercial. Segundo a maioria dos analistas, ainda não temos uma guerra comercial. Pois bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem precisar de um curso de Direito Internacional ou Direito Constitucional, acesse no link aqui da descrição. Nos vemos no próximo vídeo com mais um comentário de algum assunto relevante de Direito Internacional.